Votos de uma excelente noite dominical a todos os nossos queridos telespectadores e internautas que neste exato momento encontram-se ligados à FTV através das nossas plataformas digitais, incluindo plataformas codificadas da TMT e da TV Cabo. E tempo para medirmos o pulsar do país e do mundo, mas para já vamos ao encontro dos destaques do que será notícia nesta jornada informativa dominical. O presidente da Renamo, Suf Momadi, apela à não instrumentalização dos agentes da Polícia da República de Moçambique contra a oposição durante o período eleitoral. O consórcio eleitoral Mais Integridade denuncia irregularidades no processo de recenseamento eleitoral, tendo em vista as eleições autárquicas agendadas para o dia 11 de outubro. Ainda na atualidade nacional, o Instituto para a Democracia Multipartidária entende haver um retrocesso e enfraquecimento da democracia nos últimos anos. Já na atualidade internacional, vamos reparar para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde o secretário-geral da NATO advertiu que não há um fim à vista para o conflito na Ucrânia. Estas mais notas informativas para acompanhar já a seguir no Jornal da Noite com a apresentação de Valente Zefanias. Renovamos os votos de uma excelente noite, tempo de trazer o melhor da informação. Vamos ao encontro das notícias. O presidente da Renamo, Suf Momadi, apela à não instrumentalização dos agentes da Polícia da República de Moçambique durante o período eleitoral, que tem em vista as eleições gerais autárquicas agendadas para o dia 11 de outubro. O presidente da Renamo fez esses pronunciamentos durante a apresentação do cabeça de lista do seu partido para a corrida ao município de Maputo, Venâncio Mondlane. A Perdiz fez a apresentação pública do seu cabeça de lista Venâncio Mondlane, que concorre para conduzir os destinos da autarquia de Maputo, caso seja eleito no sufrágio de 11 de outubro. Na ocasião, o presidente desta formação política, o Suf Momadi, apelou à não instrumentalização dos agentes da PRM no decorrer das eleições. Eu quero dizer aqui hoje que a Polícia da República de Moçambique não pode ser usada nessas eleições. Porque a Polícia da República de Moçambique não é instrumento da Frelimo. É Polícia da República de Moçambique para defender todos os moçambicanos. E nós temos sido, queremos uma polícia republicana, apartidária e profissional. Não aquela polícia instrumentalizada, não aquela polícia que é mandado para ir amarrar alguém que é da Renamo. Momadi ameaça reagir caso haja violência no escrutínio. Essa polícia que acede a ser instrumentalizada não é uma polícia que nós podemos respeitar. Por isso eu tenho dito que no dia 11 de outubro, aquela polícia que contrariar a lei, nós vamos apoiar essa polícia. Nós queremos a polícia que vai ficar a 300 metros, como rege a lei. É verdade, doutor? É isso ou não? A 300 metros, não aquela polícia que fica à porta das urnas. Há uns que dizem, o Suf entregou armas e pensam que é a última cartada. Nós estamos a incitar a violência. Nós estamos a incitar a violência. Mas sim, é um advertimento. O candidato para a autarquia de Maputo promete que, caso arranque o poder da Frelimo, os jovens da cidade das Acácias poderão ter mais postos de trabalho. Que vamos resgatar, então é o que nós queremos fazer com a nossa cidade de Maputo. Vamos o quê? Vamos resgatar o quê? Vamos resgatar o quê? Por quê? Porque a nossa cidade, neste momento, está sequestrada, está raptada por um grupo muito pequeno e que está a fazer e a desfazer da cidade. Então nós temos que arrancar a cidade
e devolver ao povo. É por isso que queremos dizer, sempre dizemos, vamos resgatar Maputo. Agora já perceberam por que resgatar Maputo? Mas também temos soluções para o emprego. Vocês estão preocupados com o emprego ou não estão? Uma coisa é alguém chegar a dizer assim, jovem, vou te dar um emprego amanhã para você sentar e trabalhar. Nós queremos fazer uma coisa muito melhor do que isso. Pergunta lá, como vais fazer isso? Ok? Nós queremos em cada distrito, vamos montar uma escola técnica básica para qualificar, ensinar os jovens a saberem fazer eletricidade, eletrônica, ou já os cursos modernos. Vocês já ouviram falar de design, né? A apresentação pública do cabeça de lista teve lugar no bairro de Hulene Bay. O consórcio eleitoral Mais Integridade observou o recenseamento eleitoral e denuncia a existência de irregularidades ocorridas durante o processo e com destaque para as dificuldades na captação de fotografias aos idosos. A plataforma recomenda a correção dos problemas identificados nos próximos pleitos. O consórcio eleitoral Mais Integridade, composto por 7 organizações da sociedade civil moçambicana, observou o recenseamento eleitoral para as autarquias deste ano, que decorreu entre os dias 20 de abril a 3 de junho, com o objetivo de contribuir para o processo eleitoral democrático e credível. Nós, como organizações, juntamos-nos partindo do princípio que já levamos alguma experiência sobre a observação eleitoral e decidimos juntar as sinergias, trabalhar para trazer algo diferente no processo de observação eleitoral e não só das eleições de 2023 e 2024. É neste âmbito que hoje estamos aqui como consórcio para apresentar o relatório da observação eleitoral que fizemos. Estivemos a observar o processo de recenseamento em todo o país, com algumas dificuldades que poderão ver e constatar no relatório, alguns desafios, mas devemos também agradecer a presença e, acima de tudo, a colaboração dos órgãos eleitorais durante este processo. O consórcio sempre teve as portas abertas por parte da Comissão Nacional de Eleições e do STAI, algo que esperamos que continue, principalmente porque sabemos que nas próximas semanas vêm as fases mais difíceis e desafiantes de todo este processo. Feito isso, o consórcio eleitoral Mais Integridade fez a apresentação do relatório da observação eleitoral. Na avaliação do recenseamento piloto de 2023, a CNE indicou que foram identificadas dificuldades na captação de fotografia de idosos e que houve paralisações no processo de impressão dos cartões de eleitores decorrentes de sujidade nas respectivas impressoras. A CNE notou também, em relação a este último constrangimento, que o fabricante das impressoras recomenda a realização de limpeza após a impressão de 400 cartões. E recomendou que houvesse reserva significativa de kits de limpeza para impressão dos cartões durante o recenseamento regular. No entanto, estes dois problemas, sobretudo a interrupção de impressões dos cartões, persistiram durante grande parte do recenseamento regular, criando grandes problemas de acumulação de cartões por
imprimir. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, considera que a observação feita pelo consórcio Mais Integridade constitui um ganho para os órgãos eleitorais. Para nós, os órgãos eleitorais, a observação do processo eleitoral tanto constitui um grande ganho, porque não só credibiliza os processos eleitorais, como também ajuda-nos a mudar, ajuda-nos a concentrar-nos naquilo que são os grandes desafios que vamos enfrentando ao longo da implementação do nosso plano, ao longo da implementação das nossas atividades. Vamos, portanto, melhorando onde é possível melhorar. Certamente que nem tudo conseguimos mudar a tempo de não produzir os efeitos negativos que tem produzido, mas o certo é que, onde é possível, nós também nos vergamos e fazemos, portanto, as mudanças. Esperamos que, com este relatório, nós todos aqui vamos poder aprender, vamos poder, portanto, implementar as nossas atividades de acordo com a lei, conforme o fez o consórcio eleitoral Mais Integridade. A plataforma recomenda aos partidos políticos a melhorar a sua fiscalização para evitar fraudes no escrutínio. O consórcio eleitoral Mais Integridade observou o recenseamento eleitoral e denunciou as irregularidades ocorridas neste processo, com destaque para as dificuldades na captação de fotografia aos idosos. Entretanto, a plataforma recomenda a correção dos problemas identificados durante o recenseamento e são tidos como sendo graves. Ainda na atualidade política nacional, o Instituto para a Democracia Multipartidária afirma que fatores como a Covid-19, mudanças climáticas, crise financeira global, incluindo o conflito no leste do continente europeu, têm contribuído para o retrocesso e consequente enfraquecimento da democracia num contexto internacional e Moçambique não há exceção. Dércio Alfazema falava à margem da divulgação dos resultados do mapeamento sobre ilícitos eleitorais e irregularidades nas eleições. Na ocasião, o diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária lamentou o facto da democracia ao nível global estar a entrar numa fase literalmente crítica. A sociedade civil e, através da comunicação social, lançar esse alerta para a sociedade em geral. E porque hoje também celebramos o Dia Internacional da Democracia, como o IMD, nós estamos preocupados com o retrocesso da democracia ao nível global e que, consequentemente, acaba afetando também o contexto africano e o nosso país. Nos últimos 20 anos, nós tínhamos um cenário em que cerca de metade da população mundial vivia num ambiente democrático, mas este espaço democrático foi sendo confinado nos últimos anos e hoje nós temos cerca de 20% da população ao nível global que vive num ambiente de democracia em que as pessoas percebem que tem o espaço para o exercício dos seus direitos e liberdades. Alfazema fez menção aos jovens que são os mais afetados por não conseguirem exercer livremente algumas atividades, como é o caso de marchas ou manifestações, uma clara violação aos princípios fundamentais que regem o funcionamento de um Estado democrático. E este retrocesso da democracia no contexto global tem afetado de forma particular aos jovens, que encontram cada vez mais restrições para o exercício dos seus direitos, de manifestação, de participação política e até as oportunidades para poderem ter emprego e acesso aos serviços. E no caso deste retrocesso, por detrás deste retrocesso estão vários fatores. Nos últimos anos nós acompanhamos a questão da Covid, que afetou bastante
o exercício dos direitos e liberdades das pessoas. Temos a questão dos efeitos das mudanças climáticas, que também tem estado a impactar negativamente o contexto democrático, a crise global, crise financeira, e mais recentemente temos a situação do conflito Ucrânia e Rússia, que também tem estado a influenciar significativamente para o retrocesso da democracia ao nível global. O Dia Internacional da Democracia é celebrado anualmente a 15 de setembro e o IMD, entanto que Moçambique tem o desafio de melhorar a qualidade da sua democracia. Olhamos para outras notas que marcam a atualidade nacional. Na região central do país, concretamente na província de Sofala, a diretora do Centro de Saúde do Urbano de Inhamizo, Maria Eugênia, garante que a unidade continua a responder positivamente à demanda dos pacientes que entram nesta unidade sanitária padecendo de várias doenças. A diretora do Centro de Saúde Urbano de Inhamizo, Maria Eugênia, falava em entrevista sobre como tem sido o atendimento naquele centro de saúde urbano, numa altura que tende a aumentar a densidade populacional. Na verdade, na unidade sanitária não só atende os pacientes da área de Inhamizo, temos pacientes que também vêm da área de Canhandula e das outras unidades sanitárias circunvizinhas. Em relação à demanda, a unidade sanitária não tem problema, consegue responder normalmente a demanda da unidade sanitária. Durante a entrevista, a diretora fez saber que a malária é uma das patologias cujo tem deixado grandes preocupações. Em relação às patologias que mais nos afetam, como nos preocupam como unidade sanitária, nós só podemos falar da malária. Estamos a falar de pouco mais de 200 casos de malária, não é? Em algum momento são casos que não são só da unidade sanitária, como a princípio eu esteve aqui a referir. Mas pronto, como são pacientes que chegam aqui à procura dos nossos serviços, nós aqui atendemos a nível da unidade sanitária, então contamos esses pacientes como nossos. Questionado pela FTV se já houve registro de morte na unidade sanitária devido ao caso de malária, respondeu nos seguintes termos. Em relação à malária, não temos nenhum caso de morte que tenha acontecido aqui a nível da unidade sanitária. Todos os casos de malária nós recebemos, atendemos e em algumas situações voltam para o controle da situação. Casos de complicação de malária temos referido para o Hospital Central da Beira. Importa referir que o Centro de Saúde Urbano de Inhamizo continua neste momento a responder às necessidades da população em casos de enfermidades. Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. O diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Sam Gudo, diz que há necessidade de haver eficácia na partilha de informações entre os países da SADC para garantir melhor controle e prevenção de doenças ao nível da região sul do continente africano, com destaque para países como Moçambique e Malawi, que destacam-se no que diz respeito ao índice da cólera. Foi o encontro que juntou diretores dos Institutos Nacionais de Saúde Pública e outros profissionais ligados à saúde nos países da África Austral e tinha como objetivo operacionalizar o Comitê Consultivo Técnico Regional de forma a fornecer apoio técnico às iniciativas regionais e promover a colaboração regional em matéria de segurança sanitária. Estamos satisfeitos pelo facto de, nesta reunião, terem sido discutidas e definidas as estratégias para fortalecimento da colaboração regional para o melhor enfrentamento das emergências de saúde pública na nossa região. Gostaria de aproveitar esta ocasião para expressar o total apoio do Ministério da Saúde de Moçambique para a consolidação e operacionalização deste comitê. Aproveito a oportunidade para lembrar a todos que o fortalecimento da colaboração regional é um imperativo para a nossa região, porque as doenças não respeitam fronteiras. Aliás, a nossa experiência recente da Covid-19, da polio, da cólera, mostrou de forma clara que a curva da epidemia a nível nacional aqui em Moçambique era influenciada pela dinâmica da epidemia nos países vizinhos e vice-versa. Quero também ressalvar
a importância não só da vigilância, mas também da resposta sincronizada a estas epidemias, e dou o exemplo da sincronização da resposta à polio, que está a ser levada a cabo neste momento e que envolve respostas coordenadas em Moçambique, no Malawi, no Zimbábue, na Tanzânia, na Zâmbia, de modo a podermos controlar a resposta ao poliovírus selvagem. Estamos satisfeitos com a realização desta reunião, porque foram debatidas importantes matérias para a saúde pública e segurança sanitária regional, com destaque para o seguinte: discussão e aprovação do plano de operacionalização da Rede Regional Integrada de Vigilância e Laboratório da África Austral, progressos na operacionalização dos Institutos Nacionais de Saúde Pública na nossa região, progressos na operacionalização do Centro de Colaboração Regional, operacionalização da Rede de Vigilância Genômica Africana, operacionalização do Knowledge Hub na nossa região. O diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Sam Guto, diz que há necessidade de partilhar informações entre os países da África Austral, de modo a garantir melhor resposta a doenças que mais notabilizam-se na comunidade da SADC. Foram tiradas lições do último surto. Houve desafios na região, no controle do surto, houve desafios na partilha de informação, houve alguns aspectos que têm que melhorar na região. A questão da partilha rápida de informação entre os países. Há um surto que começou num país, a partilha de informação tem que ser rápida para garantir que os países que não estão afetados possam melhor se preparar. Como eu disse, as doenças elas não respeitam fronteiras. Então, temos surto de cólera num país, vamos ter surto de cólera nos países vizinhos. Então, essa foi uma tônica principal. A outra é que é preciso melhorar a coordenação transfronteiriça. Como eu disse, as doenças não respeitam fronteiras, mas nós podemos melhorar a vigilância que é feita nos nossos pontos de entrada e saída, sem restringir nenhum movimento de pessoas, mas melhorando a vigilância. Um dos temas que dominou o debate foi a mitigação da cólera na região, principalmente em Moçambique e Malawi. Perfeito. Para trás, o apontamento de reportagem em volta dos esforços empreendidos pelos países da zona austral do continente africano para acabarem com doenças ao nível da região, com destaque para a rápida propagação da cólera e da malária, que afetam principais países desta região, através da criação de uma linha de partilha de informações. Este é o apontamento de reportagem que o estimado telespectador acompanhou há instantes. Por ora, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que houve avanços na promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência na sociedade. Porém, ainda persistem alguns desafios, como é o caso da falta de acomodação social razoável e fraca inclusão nas tecnologias de informação e comunicação. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência realizou a segunda edição da Conferência Anual sobre Deficiência e Direitos Humanos em Maputo, sob o lema Participação e Acessibilidade como pressupostos para a inclusão e efetivação dos direitos da pessoa com deficiência em Moçambique. O evento tinha como pano de fundo discutir sobre a necessidade da inclusão da pessoa com deficiência nas eleições que se avizinham. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a segunda Conferência Anual dos Direitos Humanos de Deficiência, que este ano é celebrada sob o lema Participação e Acessibilidade como pressupostos para a inclusão e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, tem como objetivo promover uma reflexão sobre os pressupostos para a inclusão e o gozo dos direitos humanos para as pessoas com deficiência. São 6 temas centrais para a presente conferência, nomeadamente a conformidade da legislação moçambicana com os padrões internacionais dos direitos humanos das pessoas com deficiência, desafios da participação das pessoas com deficiência no processo de aprovação e da proposta da lei, participação política das pessoas com deficiência nos processos eleitorais, acessibilidade nos TICs, sua regulamentação e o seu potencial para a realização dos direitos das pessoas com deficiência,
desafios da implementação da legislação sobre acessibilidade nos espaços físicos em Moçambique e a coleta de dados sobre a deficiência nos programas de desenvolvimento. No presente ano, a FAMOD registrou alguns processos significativos para a promoção e proteção de direitos de pessoas com deficiência, porém, ainda persistem desafios. Prevalecem vários desafios, como de destacar a fraca harmonização da legislação nacional em relação aos padrões internacionais nesta área, a falta de indicação de um mecanismo nacional independente de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, em resposta ao comando do artigo 33, número 2 da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Também é um desafio a falta da legislação setorial, que toma em consideração a especificidade de cada tipo e categoria da deficiência, a fraca implementação e monitoria dos instrumentos legais existentes, com destaque para a legislação sobre acessibilidade nos espaços físicos. Também é desafio muito importante a falta de estatísticas, dados e outra informação desagregada sobre a deficiência em Moçambique. Esta conferência visa contribuir para influenciar mudanças de práticas e reformas legislativas para a efetivação do exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência nos vários contextos da vida no país. Jornal da Noite, trazido o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. Mais uma vez, vamos à região central do país, onde o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz, busca parcerias para dar início ao projeto de construção de 25 mil casas para jovens e vias de acesso. Segundo o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz, no mês de março do ano em curso, deslocou-se para Dubai em busca de parceiros para o arranque do projeto de construção de 25 mil casas e acesso ao porto, tendo encontrado o empresário Farzan Kamalabadi, que se disponibilizou à criação de investimento nessas áreas, e para a materialização do projeto, o empresário visitou a cidade da Beira e reuniu com empresários locais. Assinamos vários projetos em termos de memorando e hoje foi o dia que sentimos que a presença dele precisava também que o empresariado soubesse o que é que nós estamos a continuar a sonhar, o que é que precisamos para juntos podermos trazer uma Beira com outra cara, uma Beira cidade satélite, uma Beira cidade de desenvolvimento. Porque, como sabe, a partir da Beira nós podemos desenvolver o continente africano. E por que é que nós não podemos fazer isso juntos? Eu tenho a plena certeza que sentiram isso mesmo em algumas apresentações, explicações do empresariado beirense e do próprio empresário, que acredita bastante que esta cidade da Beira pode revolucionar o país inteiro e também pode revolucionar a África. Como viram, aqui o sonho é transformar a Beira em pequeno Xangai. E eu fiquei baralhado, porque eu quando tentei discutir com ele sobre 25 mil casas, disse, olha presidente, você não fala de 25 mil casas porque para nós isso não é nada. Nós queremos a partir de 100 mil casas para cima. Então, para dizer que o sonho é mais do que aquilo que nós temos. Farzan Kamalabadi, o empresário que abriu mão para investir na cidade da Beira, traz uma iniciativa de investir localmente. O ponto final que ele gostaria de trazer é a visão de criar valor, de criar riqueza a nível local. Ele diz, não fiquem à espera de investimentos de fora. Criem riquezas aqui e investam com esses recursos. Então, assim, ele pretende trabalhar com a associação comercial, as câmaras comerciais, o governo, outras partes para chegar a se realizar esta visão. Para além do projeto de construção de 25 mil casas, o empresário visitou o Porto da Beira, que também pretende financiar valor para a construção de uma via de acesso naquele local para facilitar a mobilidade. Para Félix Machado, presidente da Associação Comercial da Beira, o avanço do projeto é importante para o desenvolvimento da urbe. Não, é positivo. Quantos jovens que temos sem habitação? Há muita gente que precisa de habitação. E ainda melhor que sejam casos de baixo custo, mas tudo isso parte de um princípio que a Beira precisa ter um master plan claro, redefinição das áreas urbanas, área de logística, armazéns, fábrica, e que estamos com tudo misturado.
se esse parte desse fundo de construção das 25 mil casas, incluir esse mapeamento e termos uma nova vila, um novo bairro concreto, bonito, isso agradecemos. É bem-vindo para todos e acredito que empresas que estão na área de construção irão ganhar nessas obras. Esperamos que não venham empresas de fora para vir fazer essas 25 mil casas, mas que sejam pelo menos 20 mil ou 10 mil empresas nacionais a construir. Então todos vamos ganhar. E eles também acham que podem ajudar na futura estrada de acesso ao porto. Esta é uma estrada que nós todos aqui andamos a sonhar há muitos anos, mas essa estrada veio ser bloqueada com o decreto que foi lançado, onde a área portuária foi estendida e pôs a estrada dentro da nova área portuária, o que não faz sentido. E nós já pedimos ao governo, já fizemos uma carta ao primeiro-ministro para fazer a revisão do decreto ou que se faça uma consulta pública para corrigir aquele decreto que usurpou terras do setor privado. Então, só assim é que a estrada também poderá avançar. Então, vamos tentar trabalhar juntos com o governo local, com o governo central, para corrigir o decreto e que a estrada avance. Importa referir que o projeto de construção de 25 mil casas e via de acesso ao porto poderá se tornar uma realidade ainda neste ano em curso. Perfeito. Vamos atualizar as condições atmosféricas em previsão para amanhã, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia. É tempo para o tempo, começando pela região norte do país, onde o registro de máxima na capital provincial de Cabo Delgado, cidade de Pemba, vai ficar na ordem dos 28 graus Celsius, a mínima são 23. 28 de máxima também é o tempo em previsão para a capital provincial do Niassa, cidade de Lixinga, a mínima são 16 graus Celsius. Fechamos com a cidade de Nampula, que vai registrar uma máxima de 33 graus Celsius, uma mínima de 17 graus Celsius. Atualizamos o tempo na região central do país, nas 4 capitais provinciais, nomeadamente Quelimane, Tati, Beira e Chimoio. Vamos à cidade de Quelimane. 37 de máxima é o tempo em previsão para amanhã, a mínima são 22. 37 igualmente para a cidade de Tati, céu parcialmente limpo, a mínima são 24 graus Celsius. Cidade de Chimoio com uma máxima de 27 e mínima 18. 27 igualmente para a cidade da Beira, a mínima são 22 graus Celsius. Atenção, previsão de chuva em Chimoio e na cidade da Beira. Tempo em atualização na região sul do país, província de Inhambane, cidade com o mesmo nome, 24 de máxima, a mínima são 20, 26 para a cidade de Xai-Xai, 25, mínima de 18 para a capital do país, a cidade de Maputo. Atualizamos desta feita as condições atmosféricas para amanhã em previsão. É tempo para a informação cambial, para a troca das principais moedas estrangeiras com enorme circulação no território nacional, numa troca feita com base no metical. Dólar norte-americano 63 meticais e 25 centavos a compra contra 64 meticais e 52 centavos da venda. O rand sul-africano está a 3 meticais e 37 centavos a compra contra 3 meticais e 43 centavos da venda. Vamos ao euro. Está a 67 meticais e 97 centavos a compra contra 69 meticais e 32 centavos da venda. Libra é o fecho. 78 meticais e 78 centavos da compra. A venda são 80 meticais e 35 centavos. Intervalo, voltamos dentro de alguns instantes com a atualidade internacional. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa. FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável.
De volta às notícias, no segundo bloco do Jornal de Domingo. Vamos ao encontro das mesmas. Os painelistas do programa Debate Internacional dizem que a visita do presidente Kim Jong-un à Rússia foi um mecanismo claro de fortalecimento de laços entre os dois países. Os mesmos acrescentam que a visita foi benéfica para as duas potências mundiais. Mulheres, centenas de milhares de mulheres coreanas foram forçosamente perseguidos para prostituir com soldados. 2 milhões foi o exército japonês nesta parte. Por isso eles lembram coisas más e lembram coisas boas. A Rússia sempre estava junto com eles na reconstrução, no desenvolvimento deste país e mostramos a nossa vontade de seguir este caminho. Por isso, para nós, esta visita é um marco histórico, 75 anos celebrando a nossa cooperação, mas é uma das páginas do nosso normal cooperação à base de igualdade e respeito mútuo. E quais foram os acordos que estiveram em cima da mesa nesta visita do presidente norte-coreano à Rússia? A prensa internacional, influenciada pelos noticiários ocidentais, falam das armas, da violação das sanções unilaterais ou internacionais, mas esta prensa rara vez mostra as coisas verdadeiras. Para isso só faltava mostrar um pouco de troço do interview do nosso presidente a mídias internacionais, que ele respondeu diretamente a esta pergunta sobre violação das sanções, dizendo que nós sabemos, o presidente Putin respondeu, nós sabemos e respeitamos das sanções internacionais que foram aprovadas pela ONU, naturalmente sabemos e respeitamos. Nós falamos de outro tipo de cooperação que não está coberta por sanções, são vastas. As esferas de educação, ciência, medicina, espaço cósmico. Nós acordamos com sul-coreanos para organizar talvez a primeira viagem de um norte-coreano para a órbita naquele espaço cósmico e estação cósmica que está a serviço da ciência internacional, e nós participamos nesta. Falamos de muita coisa pacífica, civil. Talvez sim, algumas coisas militares foram mencionadas. Portanto, são dois líderes extremamente temidos no mundo no concernente à destruição maciça, não é? do equipamento, do armamento bélico que esses dois países eles têm. Então, isso por razão pela qual que houve uma cobertura quase mundial desse encontro de dois grandes líderes mundiais e que têm o equipamento bélico bastante destruidor do mundo. Eu ouvi a imprensa brasileira quando dizia de olha, quer dizer, uma situação dessas, o que nós esperamos agora deste mundo, quando o líder da Coreia vai se encontrar com Putin? Não esperamos de nada deste mundo. Mas, no entanto, aquilo que circula nos mídias especulam que aquele encontro tinha em vista de ganho mútuo, em que a operação especial, que é dita pela Rússia, ela está a ressentir a falta de munições. Exato. E, por conseguinte, a Rússia convidou o líder da Coreia do Norte para poder ver se ele fornece as munições que ele tem armazenadas desde a Segunda Guerra Mundial, desde o período em que houve aquela guerra entre as Coreias, em que a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas apoiou a Coreia do Norte. Vamos à África Oriental. O presidente do Quênia, William Ruto, encoraja empresas norte-americanas de tecnologia a investirem no seu país, apesar de ter aumentado os impostos comerciais, particularmente para o setor tecnológico. O presidente do Quênia está cortejando as empresas tecnológicas norte-americanas, prometendo um ambiente favorável aos negócios, apesar de ter aumentado o imposto sobre as empresas nacionais.
O presidente William Ruto fez o apelo num discurso dirigido às principais empresas e investidores tecnológicos dos Estados Unidos da América na sexta-feira em São Francisco, destacando as oportunidades de investimento no seu país e elogiando as prioridades estratégicas do seu governo. Mas os críticos dizem que os impostos recentemente colocados pelo seu governo e também vários impostos propostos aumentaram o custo de fazer negócios no Quênia, incluindo no setor tecnológico. A sua administração, no seu primeiro orçamento deste ano, duplicou o imposto sobre serviços digitais para 3%, visando os gigantes estrangeiros da tecnologia que utilizam a internet para comercializar e vender produtos. O governo, que preveu que arrecadaria milhares de milhões na moeda local com a duplicação do imposto sobre serviços digitais, mas os críticos alertaram que isso desencorajaria os investidores em tecnologia. William Ruto insistiu que o seu país se estava a posicionar como o centro de externalização dos processos empresariais e da economia criativa do continente africano, citando a penetração da internet e uma força de trabalho crescente. O secretário-geral da NATO, James Stoltenberg, adverte que não há um fim à vista para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. James Stoltenberg aconselha o mundo para se preparar para uma longa guerra naquele país invadido pela Rússia. A maioria das guerras dura mais do que o esperado quando começam. Portanto, temos de nos preparar para uma longa guerra na Ucrânia, disse James Stoltenberg numa entrevista ao grupo de comunicação alemão divulgado este domingo e citada pela AFP. Ainda que tenha ressalvado que todos desejamos uma paz rápida, o responsável salientou que, caso o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o seu povo deixem de lutar, o seu país deixará de existir. Se o presidente Vladimir Putin e a Rússia baixarem as armas, teremos paz, complementou. Stoltenberg realçou que ainda não há dúvida de que a Ucrânia acabará por fazer parte da NATO, mas alertou que, quando a guerra terminar, serão necessárias garantias de segurança para que a história não se repita. Lançada 24 de fevereiro de 2022, a ofensiva militar russa na Ucrânia já provocou a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas, segundo dados mais recentes da Organização Mundial das Nações Unidas, que classifica esta crise de refugiados como a pior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que arrancou em 1939 e terminou em 1945. A entidade confirmou ainda que já morreram mais de 9.614 civis desde o início da guerra e cerca de 27.149 ficaram feridos, sublinhando, contudo, que estes números estão muito aquém dos reais. É tudo quanto a informação. Para já, votos de uma excelente noite de domingo e também bom início de mais uma semana laboral. Voltamos a ver-nos amanhã pontualmente às 7 para mais uma jornada informativa matinal aqui na FTV. Boa noite, que tudo corra muitíssimo bem.